E aí, Luigi, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a minha lista do top 10 coisas que eu gostaria que tivesse na Special Edition de Devil May Cry 5. Lembrando que essa aqui é a minha lista de coisas que eu gostaria que tivesse lá dentro, então você pode se sentir livre a discordar do que eu falar aqui e colocar aí nos comentários qual seria a sua lista de desejos para o lançamento do Special Edition de Devil May Cry 5, ok? Não esqueça de deixar o seu like já agora para você não deixar de colocar ele no final do vídeo. E aí, se acabar o vídeo e você não gostar, você pode trocar pelo dislike, mas deixa também nos comentários o porquê que você deu dislike nesse vídeo, beleza? E obviamente, se você não tiver inscrito, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você não perder outros vídeos. E agora, sem mais delongas, vamos pro assunto do vídeo. E em décimo lugar nós temos aqui o modo turbo. Eu sei que é muito improvável disso ser realmente lançado na Special Edition de Devil May Cry 5, mas eu acho que seria algo bem interessante, já que Devil May Cry 5 tem uma jogabilidade um pouco mais lenta que a do Devil May Cry 4 no geral. E mesmo com essa jogabilidade um pouco mais lenta, ainda assim nós temos diversas armas, diversos ataques diferentes que podemos fazer e numa velocidade ainda assim muito rápida. Agora imagina isso com um incremento de, sei lá, uns 20% de velocidade. A quantidade e a qualidade dos combos que a gente faria dentro do jogo seriam incrivelmente incríveis, seria muito legal de se ver. Então, apesar de ser algo que as pessoas não vão exigir muito que seja lançado nesse novo Devil May Cry 5 Special Edition, ainda assim é algo que seria bem legal de se ver e de se jogar, principalmente considerando os próximos itens dessa lista. Então vamos pro nono colocado agora. E em nono lugar nós temos novas skins e roupas para os personagens. Eu sei que alguns de vocês vão falar, nossa Luigi, mas isso já tem em DLC, você tem outras roupas para utilizar com o Virgil, com o Vi, ou mesmo com o Dante e o Nero dentro do Devil May Cry 5. E realmente nós já temos essas outras roupas, mas a gente tem que se lembrar que essas outras roupas, a maioria delas são apenas cores diferentes. Eles pegaram a mesma roupa que eles já estavam usando e só trocaram as cores. O Virgil, pelo menos eles colocaram a roupa do Devil May Cry 4, mudaram um pouquinho as coisas. Então nesse quesito ele se salva. Só que os outros personagens não têm roupas diferentes, e eu sei que isso pode ser totalmente cosmético e não faz diferença nenhuma na gameplay ou no jogo em si. Mas ainda assim é algo que muita gente gosta e que eu acho que seria bem válido de se colocar numa Special Edition. Ainda mais se a gente for considerar que nos jogos anteriores a gente tinha sim várias roupas diferentes quando a gente zerava ou fazia coisas assim dentro do jogo. Então eu acho que seria bem válido adicionar novas skins dentro do Devil May Cry 5. Em oitavo lugar, uma coisa que eu desejaria muito que tivesse dentro do Devil May Cry 5 Special Edition seria uma Boss Rush. Pra quem não entendeu, isso seria basicamente um novo modo de jogo semelhante ao que é o Blood Palace, por exemplo, só que você só enfrenta chefes. Então você entraria dentro desse modo de jogo somente para enfrentar um chefe logo seguido do outro. E obviamente a gente colocaria alguns limitantes na sua gameplay, como por exemplo, uma barra de HP um pouco menor do que a habitual, ou talvez uma dificuldade ainda maior para você enfrentar esses inimigos. E sempre levando em conta que você vai sair de uma fase para a próxima levando a mesma barra de HP. Então se você perdeu sangue num inimigo, quando você for enfrentar o próximo, você vai ter que enfrentá-lo usando a mesma barra de HP que já tá desgastada. Eu acho que seria um novo modo muito legal de se jogar, de se competir com os amigos para ver quem faz no menor tempo ou talvez sem perder sangue, e ao mesmo tempo que seria uma nova ótima forma de se treinar a jogar Devil May Cry 5. Fora que fazendo isso eles ainda poderiam adicionar alguns chefes que não estavam dentro do Blood Palace, como por exemplo o Nidhogg ou então o Gilgamesh. Então eu acho que seria um modo bem legal de se jogar e de se ter na Special Edition do Devil May Cry 5. Em sétimo lugar nós teríamos o Breaker Changer, que seria mais ou menos o que o Pasta Breaker já faz dentro da gameplay do Nero, só que agora como uma escolha do próprio jogador sem ter que ficar quebrando os Devil Breaker para isso. E o que seria isso para quem ainda não entendeu? Quem já jogou Devil May Cry 5 sabe que você pode levar vários Devil Breakers quando você vai jogar com o Nero, e você pode escolher a ordem em que esses Devil Breakers vão ser utilizados durante a fase. Inclusive isso adiciona dificuldade no jogo porque você tem que ter ali uma estratégia do que você vai fazer durante a fase inteira. Mas uma coisa que não dá pra fazer durante as fases do Nero é simplesmente alterar de um Devil Breaker por outro sem ter que quebrar o Devil Breaker que você tá utilizando. E como eu disse, isso faz sentido quando a gente tá falando de dificuldade de gameplay, mas não faz o menor sentido quando a gente tá falando da história do Devil May Cry em si, onde o Nero deveria evitar de ficar quebrando os Devil Breakers da Nico e ele poderia simplesmente arrancar o Devil Breaker que ele tá usando e colocar outro. Então seria muito legal poder ativar um modo onde você joga com o Nero, mas pode trocar pro Devil Breaker que você quiser
quiser, no momento em que você quiser, sem ter que necessariamente quebrar o Devil Breaker que você já estava usando. Isso não somente facilitaria a gameplay no geral, mas também daria a possibilidade de inúmeros combos que nunca foram feitos antes, justamente pra gente não ter essa opção de trocar de Devil Breaker. Então imagina você jogando com o Nero e trocando os Devil Breakers de uma forma bem veloz e fazendo ataques diferentes de uma forma bem rápida, da mesma forma como você faz com o Dante quando tá usando as Devil Arms do Dante. Vocês conseguem entender as possibilidades que isso traria pro jogo? Seria algo demais de se ter também nessa nova versão do Devil May Cry 5. Em sexto lugar, eu coloquei os novos modos de dificuldade. Eu sei que a gente tem vários modos de dificuldade, inclusive modos bem difíceis como Dante Must Die ou Hell in Hell. Só que uma coisa que eles poderiam fazer em Devil May Cry 5 Special Edition é algo que eles já fizeram no Devil May Cry 4 Special Edition, que é adicionar mais uma dificuldade acima dessa. No Devil May Cry 4 eles chamavam de Legendary Dark Knight, era tipo a mais difícil que existia, eram inúmeros inimigos, você mal conseguia se mexer dentro do mapa, e aquilo era muito difícil e muito desafiador também, era uma ótima forma de treinar o seu no-hit, por exemplo, para você jogar dificuldades até um pouco menores, como Hell in Hell, ou talvez o Dante Must Die. E honestamente eu acho que é algo extremamente válido de se trazer pro Devil May Cry 5 Special Edition, e por isso eu coloquei ele aqui no nosso sexto lugar dessa lista. Em quinto lugar da nossa lista nós temos o modo de divergência. Inclusive eu acho que isso aqui é algo que muitos de vocês desejam fazer dentro do Devil May Cry 5. Pra quem não entendeu, o modo divergência seria a possibilidade de você poder jogar com qualquer personagem em qualquer uma das fases. Então você poderia escolher qualquer um dos 3 personagens em qualquer uma das 20 fases do jogo, poderia jogar com eles livremente sem ter que ficar preso à história do jogo em si e como essa história vai funcionar. Se a Capcom tivesse um pouquinho mais de cuidado, eles poderiam até mesmo fazer finais extras pro Devil May Cry 5, finais alternativos, baseado na escolha de personagens que você fizer. Obviamente a gente sabe que a Capcom não vai fazer uma coisa dessa porque isso daria muito mais trabalho, mas ainda assim não custa sonhar, né? E o mínimo que a Capcom poderia fazer é liberar os personagens para serem jogados em qualquer uma das fases. Obviamente quem joga no PC não tem esse sofrimento porque a gente tem os mods para fazer isso, então pelo menos nesse quesito a gente já sabe como que é a sensação de jogar outras fases com outros personagens, mas tem algumas fases que realmente deveria ser oficial, justamente por ter alguma barreira no meio que só possibilita que um determinado personagem passe, como as fases do Nero que você precisa ter o Devil Breaker ou um Devil Bringer para poder passar alguns obstáculos. Então realmente a Capcom precisa mexer nisso e trazer isso oficialmente pra gente. Em quarto lugar, eu tenho aqui na minha lista novas missões. Devil May Cry 5 possui apenas 20 missões, assim como seus antecessores, e eu acho que seria bem justo a gente ter mais missões do que apenas essas 20 que a gente já tem na franquia. Mesmo porque os jogos da atualidade costumam se tornar cada vez maiores, e Devil May Cry sempre se manteve nesse padrão de 20 missões. Então seria mais do que justo trazer, pelo menos na Special Edition, missões extras para serem jogadas. Então inclusive guardem essa informação do quarto lugar, porque eu vou voltar a falar sobre esse assunto de novas missões quando a gente estiver falando do primeiro colocado da nossa lista, dos top 10 coisas que eu gostaria que tivesse em Devil May Cry 5. E vamos lá pro nosso terceiro colocado da lista. E chegando no nosso pódio das top 3 coisas que eu gostaria que tivesse em Devil May Cry 5 Special Edition, nós temos em terceiro colocado o modo multiplayer. Eu sei que pra muita gente isso pode parecer algo difícil de se fazer e que talvez não funcionaria na franquia, talvez até estragaria a franquia. Mas gente, acreditem quando eu digo que é algo fácil de se fazer, inclusive já foi feito indiretamente falando, e é algo muito divertido de se jogar. Pra quem não sabe, eu fiz umas lives aqui no canal junto com o DanceDK, onde a gente jogou um mod pra PC que possibilita você jogar o Devil May Cry 5 em modo multiplayer. E manos, é muito legal, é tipo, abre outras possibilidades pra franquia, é algo que nunca foi feito antes e que dá pra se fazer mesmo porque ele já tem esse sistema que eu comentei pronto pra ser realizado. Esse mod que a gente tem pra PC pra fazer um multiplayer no Devil May Cry 5 não cria nenhum tipo de servidor, ele só conecta duas pessoas que estejam jogando ao mesmo tempo e faz isso ficar em tempo real. Ou seja, o sistema de multiplayer já existe dentro do Devil May Cry 5, a Capcom só tem que deixar ele em tempo real pra virar um modo multiplayer oficialmente falando. E manos, eu tenho certeza que se vocês jogassem o multiplayer do Devil May Cry 5, vocês iam mudar de opinião, porque eu também não achava que era um jogo pra ser jogado em modo multiplayer, e depois que eu joguei eu falei, cara, isso é muito divertido. E eu acho que seria muito justo se a Capcom trouxesse isso na Special Edition,
não somente porque ele já tem o sistema pronto, ele só tem que fazer aquilo funcionar simultaneamente, que é o que o mod do computador faz, ou seja, é possível de se fazer, mas também porque utilizando o mod você percebe que o jogo fica um pouco desbalanceado, ele fica mais fácil porque são duas pessoas matando os demônios agora. Então isso indica que precisa mesmo da Capcom lançar isso oficialmente, porque ia agradar muita gente, inclusive a mim, ao mesmo tempo que ia consertar esses possíveis bugs que o jogo teria por estar em um modo que originalmente ele não tinha. Então com toda certeza isso é algo que eu desejo muito de se ter dentro do Devil May Cry 5 Special Edition, e por esse motivo coloquei ele aqui no nosso pódio em terceiro colocado. E no nosso segundo colocado do pódio nós temos Armas Legado. Então eu acho que seria muito legal se a Capcom trouxesse de volta as armas dos jogos antigos. O meu desejo na verdade é que eles criassem novas armas pra gente utilizar dentro do Devil May Cry 5, mesmo porque apesar do Dante ter muitas armas, 3 delas são basicamente a mesma espada com movesets levemente diferenciados. E como eu sei que é difícil criar novas armas, eu acho que seria justo pelo menos trazer armas de jogos anteriores, já que ela já tem ali o moveset praticamente pronto dos jogos anteriores, você só tem que pegar eles e portar pro Devil May Cry 5. Então imagina, cara, você jogar o Devil May Cry 5 utilizando, por exemplo, a Agnes e Rudra, Gilgamesh, Lucifer, Nivan, tipo, seria muito legal ver isso na nova geração de consoles e com os gráficos atuais, seria muito legal de se jogar. Tipo, você consegue imaginar o efeito de vento e fogo que o Agnes e Rudra teria dentro do Devil May Cry 5? Seria muito bonito. Eu acho que, assim, dificilmente a Capcom traria, porque realmente dá muito trabalho você criar novas Devil Arms. A gente tem que se lembrar que a gente não tá falando somente de modelar as armas, ou de criar os efeitos de fogo e vento, que já deve ser muito difícil, mas também os movesets, que mesmo portando de jogos anteriores, talvez não fiquem tão naturais dentro da engine do Devil May Cry 5, e o mais importante, o balanceamento. Eles não poderiam deixar o jogo extremamente extremamente fácil, por você ter essas armas que não eram esperadas dentro do jogo e que talvez desbalanceiem muito a dificuldade das fases como um todo. Mas ainda assim, se não for possível trazer novas armas, pelo menos tragam skins para as armas, o que é bem mais fácil de se fazer, já que você pode simplesmente alterar as cores, como eles já fizeram, né, com as DLCs do Devil May Cry 5 original, e que eu imagino que talvez não seja tão difícil, já que os mods de PC já estão fazendo isso e estão fazendo muito bem, caras. Tem os mods de PC que criam as armas totalmente do zero e fica bonito, cara, fica bom. Então eu acho que seria válido sim trazer esse tópico pro Devil May Cry 5 SE. E em primeiro lugar, eu imagino que todos vocês já sabem o que eu coloquei aqui. Sim, nós temos o Vergil jogável. Mas colocando um adendo aqui, eu não quero que nós tenhamos apenas o Vergil jogável, eu quero novos personagens jogáveis no geral. Então no Devil May Cry 5 SE eu acho que é extremamente necessário, e acredito que talvez seja até a maior motivação pro Devil May Cry 5 SE, da gente ter o Vergil jogável, a Lady jogável e a Trish jogável. E aí a gente volta para aquele outro item dessa lista aqui que eu já comentei, das novas fases extras que o jogo poderia ter. E quando eu digo novas fases extras, eu tô me referindo justamente a fases que a gente jogasse com esses personagens. Então, por exemplo, o Vergil jogável poderia ter as suas próprias fases com uma história diferente, talvez mostrando o que aconteceu depois do final do Devil May Cry 5, quando ele e o Dante ficam presos no submundo, ou talvez até algum spin-off sobre a história do Devil May Cry. Mesmo que a gente tivesse somente as 20 fases padrão do jogo para jogar com o Vergil, eu já ficaria feliz, mas eu acho que seria muito válido ter fases extras para esses personagens. Quem jogou Devil May Cry 5 ou acompanhou ele na internet viu que no final do jogo a gente tem uma cutscene onde o Morrison aparece pra Lady e pra Trish oferecendo um trabalho para as duas realizarem. Então é algo muito provável, ou se não é provável, é pelo menos justo de se dizer, é a gente ter essas fases com a Lady e com a Trish, que são pós Devil May Cry 5, né, mostrar essa missão que elas foram fazer pro Morrison. E até puxando outros itens aqui dessa lista que eu falei, você imagina ter novas armas para você jogar justamente com essas personagens? Talvez uma Devil Arm que não apareceu ainda na franquia, ou mesmo alguma Devil Arm de jogos anteriores que somente a Trish ou a Lady utilizaria. Então eu acho que não somente pra mim, mas pra todos os players de Devil May Cry 5, o primeiro colocado do top 10 de coisas que a gente colocaria na lista de desejos pro Devil May Cry 5 Special Edition é justamente poder jogar com o Vergil, com a Trish e com a Lady. E não somente as 20 missões padrões do jogo ou Blood Palace, mas também missões próprias desses personagens. Seria algo que a gente teria gosto em pagar mais só pra poder jogar. Apesar que, obviamente, se a Capcom quiser dar isso de graça pra gente, a gente aceitaria numa boa, né, gente? Então, bom, pessoal, esse foi o meu top 10 de coisas que eu gostaria que tivesse em Devil May Cry 5 Special Edition. Eu quero ver agora a opinião
de vocês. Vocês concordam com o meu top 10? Ou vocês colocariam itens extras nessa lista? Ou mesmo vocês trocariam a ordem dessa lista? Enfim, coloquem aí embaixo nos comentários o seu top 10 de coisas que você gostaria que tivesse em Devil May Cry 5 Special Edition. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de colocar o like se você ainda não deixou ele lá no começo do vídeo. E é claro, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aí do canal para você não perder outros vídeos como esse ou sobre outros assuntos de outros jogos e animes. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, galera. Fui e tchau! Parabéns, você desbloqueou mais um easter egg por ficar até o final do vídeo. Se você ficou até o final do vídeo, coloque aí embaixo a frase #DevilMayCry5SE. Patrocina nós, Capcom. Lembrando que eu leio todos os comentários, mas eu só vou dar coraçãozinho pros comentários que tiverem essa frase. Então é isso aí, valeu, até a próxima, fui e tchau!